aleluia. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso eterno e soberano Salvador Jesus Cristo. Peço para os irmãos abrir as vossas Bíblias, livro de Ezequiel. Confesso que cada vez que o culto passa, fica mais difícil. Vem a pastora ministrando louvor, a Kátia vem falando da palavra, o pastor vem falando, e vai ficando mais estreito, né? Que palavra salva para nós, né? Mas nesta noite Deus tem uma palavra ainda para o teu coração e para o seu coração. Mas eu pedi para você aumentar só um pouquinho mais, que minha voz foi embora. Livro de Ezequiel, capítulo 47. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Maravilhoso Deus. Livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1 ao versículo 12. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e, vigiando, saindo de debaixo da soleira do templo, e fluindo em direção ao oriente, a leste, procurando a casa, estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte, conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo, que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental, com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados, longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que batia na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que se chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profundo que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: observaste tudo isto, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem do leste em direção à região oriental e descendo até a região arábia do vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornaram doces e saudáveis. Por onde passava o rio, haverá todo tipo de animais, de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para se sanear as águas sagradas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estão junto a ele, haverá lugar para estender as redes, desde Giade, fonte do bode, até Eucaim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas com peixes de várias espécies, como os pescadores no mar Mediterrâneo. Todavia, seus cachos e pântanos não represarão a água potável, e serão debaixo para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore, que dá fruto comestível, a sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzindo novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora, e chega a elas. Seus frutos servirão de alimentos e suas folhas de remédio.
E você pode sentar glorificando o nome santo do Senhor. Aqui é uma passagem gloriosa, uma passagem maravilhosa, onde o profeta Samuel, o profeta Ezequiel, desculpa meus irmãos, ele vai nos dizer, e quando nós lemos dos profetas Ezequiel aqui, nós sabemos do chamado maravilhoso que o profeta Ezequiel teve. Nós olhamos os seus primeiros capítulos, o Senhor tem um chamado sobre a vida dele, como o Senhor também tem um chamado sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a chamada do profeta Ezequiel se dá no capítulo 1, onde o Senhor chama ele, e ele já tem as visões do céu. A Bíblia vai nos dizer que ele começa a contemplar seres de animais, como de um cordeiro ali naquele momento. E a palavra vai nos dizer que ele começa a ver seres, e no ano seguinte ele começa a ver 4 rodas, e uma vai girando sobre a outra, e o profeta Ezequiel vai sendo usado profundamente na presença do Senhor. E a Bíblia vai nos relatar tantas histórias do profeta Ezequiel, como abominações que ele extermina sobre o povo de Israel, sobre a prostituição de Israel, sobre as abominações do povo pagão, e as histórias vai passando, seus capítulos, vai passando seus capítulos. E a Bíblia vai nos dizer que Ezequiel chega a um determinado vale. Qual que é esse vale? No capítulo 37 é o vale dos ossos secos. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor fala para ele: pode esses ossos reviver? E ele vai dizer assim: só o Senhor sabe. Só tu sabes, Senhor. Então Deus fala para ele: só que eu sei, então ele profetiza para esses ossos. E a palavra vai nos dizer que ele profetiza para aqueles ossos, e os ossos vai criando vida. E a palavra do Senhor vai nos dizendo que o homem que aparece para ele tira Ezequiel do vale. E no momento ele está no vale, tira Ezequiel do vale e põe Ezequiel no monte. Eu quero te dizer já nesta noite: se você está no vale, o Senhor vai te tirar nesta noite para colocar no monte, para que você possa continuar fluindo na palavra do Senhor, na presença do Senhor. E a Bíblia vai nos revelar que depois que Deus tira Ezequiel do vale e coloca no monte, e aqui nós chegamos nas águas purificadoras. E Ezequiel vai dizer que ele sai do lugar do sul, vai para o oriente, sai do oriente, vai para o leste, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ele vê um rio, ele vê uma fonte jorrando do templo do Senhor. E hoje nós já sentimos essa fonte jorrando nesta noite. Literalmente a palavra do Senhor aqui quer nos dizer que Ezequiel está nos ensinando que é o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo é tido como fonte de água viva. E se o nosso Deus é fonte de água viva, ele traz vida ao mar morto. O mar salgado se torna um mar doce. E a Bíblia vai nos revelar ainda mais que ele começa a observar, e o homem que fala para ele: tu observaste? Ele observaste, ele fala assim: eu entrei sobre essa água e a água está me chegando ao tornozelo. Então nessa noite o Senhor está me chamando e está te chamando para entrar sobre as águas cristalinas do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra vai dizer que o homem se deslocou ao lado oriente com uma corda de medir. Nosso pastor já falou aqui que eu e você viemos nessa noite para adorar aquele que vivo está. E aquele que vivo está nesta noite medindo a minha e a sua intenção, a minha e a sua intimidade nesta noite. O grau de intimidade que eu e vocês têm para glorificar o nome santo do Senhor. Então Ezequiel aqui vai nos ensinar uma grande coisa que quanto mais nós entramos na água, mais o Senhor nos purifica. E aqui a purificação de Israel é sobre esta água. E se a purificação de Israel é sobre a minha e a sua vida também, porque o Senhor purificou a minha e a sua vida. E a Bíblia vai dizer que ele mediu 1000 côvados. E ao longo desses 1000 côvados se dá 500 metros. E a água batia nos meus pés.
Qual que é a simbologia do pé na presença do Senhor? Nós aprendemos que quando nós somos criança, quando nós queremos colocar o nosso filho para andar, o que nós fazemos? Nós ensinamos ele a caminhar. Um pai fica do lado, a mãe fica do outro. Um chama aquela criança tem o quê? A vontade de andar naquele momento. E o Senhor me chamou, o Senhor te chamou para andar na presença do Senhor. Então eu e vocês somos gratos por estar aqui, andando na presença do nosso Senhor. Então nós andamos, nós temos ação na presença do Senhor. A Bíblia vai nos revelar que Ezequiel, ele olha aqui, ele fala que está as águas sobre os seus pés. E quando as águas estão nos nossos pés, é tranquilo de estar na presença do Senhor, porque nós só estamos na presença do Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer que o homem mediu mais 500 côvados. E a água chega sobre o seu joelho. Então, quando a água chega sobre o meu joelho, João, sobre o seu joelho, a palavra vai nos dizer que então nós já estamos num grau de intimidade mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é esse grau de intimidade do nosso joelho? É que o nosso joelho nós ora, é que o nosso joelho nós clama, é que o nosso joelho que nós pede para que o Senhor venha sobre a minha e sobre a sua vida nas nossas situações. E quando estamos em situações, aqui o pastor nos falou também, que é difícil quando nós não escutamos a voz do nosso Deus. Agora imagine você estar na presença do Senhor, você já está caminhando com o Senhor e agora você está na presença orando ao Senhor. Quando nós só andamos, nós não queremos saber de ouvir a palavra do Senhor, de estar conectado com a voz do Senhor. Mas quando nós chegamos no nosso joelho, quando a Bíblia vai nos dizer que quando nós entramos no nosso quarto e de joelho clamamos aquele que está em secreto, aquele que está em secreto vai responder a minha e as suas orações. Eu não sei qual é a situação da sua vida, irmão. Eu não posso te ajudar, mas aquele que pode te ajudar está aqui, te chamando para um grau de intimidade, no particular com ele. E a Bíblia vai nos revelar então que quando nós estamos com a água no joelho, nós estamos clamando em oração. Nós estamos buscando em oração. Nós estamos indo para a casa do Senhor, clamar a Ele, porque a Bíblia vai nos dizer: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e não sabes. E muitas das vezes nós indagamos no nosso Senhor: o Senhor prometeu, o Senhor falou, mas você tem clamado? Ou nós só clamamos quando o caldo aperta, quando a enfermidade bate na nossa porta, quando o desemprego bate na nossa porta, aí nós começamos a colocar o nosso joelho no chão. É verdade. Quando chega num grau de intimidade e é um desespero para mim e para você, aí nós começamos a clamar o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós saímos da parte de andar com água nos tornozelos e colocar água no joelho. E a oração diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nessa noite, eu e você não só andamos na presença do Senhor, e eu e você só não oramos na presença do Senhor, e eu e você entramos mais profundo na água do Espírito Santo. Porque simbologicamente aqui, a água significa o Espírito Santo na minha e na sua vida. Como que está a água, como que está a fonte jorrando na sua água, na sua fonte nesta noite? Como que está a sua fonte? Sua fonte tem água? Porque a Bíblia vai nos dizer aqui que essa fonte, quando está sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós somos árvores que produzem fruto. Aleluia! Verdade. E a vida de Ezequiel, ele olha aqui, ele vai nos dizer assim que o homem leva ele mais profundamente. A água chega sobre os seus lombos. E imagina nós estamos na praia. Quando nós estamos na praia, quando nós vamos entrar dentro da praia, em determinado momento, quando a água chega na nossa barriga aqui, ela já está maior do que nós, porque as ondas vêm maior do que nós. O que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite? Não seja dependente de você. Se aprofunde nessa água, seja dependente do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja dependente em tudo com Cristo. Porque quando nós somos dependentes de Cristo, nós olhamos, o discípulo fala assim, quando o discípulo está no barco,
eles acham que estão vendo fantasma, João. Será que é um fantasma? Aí Jesus fala, não, sou eu. Aí Pedro, na sua atitude, vai dizer, se é o Senhor mesmo, posso ir ao seu encontro? O Senhor fala, pode. Então ele teve a atitude de ir ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes nós queremos só parar com a água no pé. Para mim está tranquilo. A água no pé aqui não tem muita cobrança sobre a minha vida. O pastor não chama, não me vê muito quando eu estou só com a água no pé. Porque não tenho muito o que fazer na igreja quando eu estou só com a água no pé. Então eu vou continuar com a água no pé. Mas o Senhor manda eu e você se aprofundar mais na presença do Senhor. E quando nós se aprofundamos mais na presença do Senhor, Ele estende as suas mãos, como Ele estendeu as mãos para o Pedro. O Pedro, ele deu alguns passos, e quando ele viu que o mar estava bravindo ali, que as ondas começaram a subir sobre ele temeu e se afundou. Mas mesmo quando eu e você se afunda, tem uma mão estendida para mim e para você. Mas que essa mão possa estar estendida para mim e para você, nós temos que se aprofundar mais na intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ezequiel vai nos ensinar aqui uma grande coisa, que a vida de Ezequiel, ele era para ser sacerdote, filho do sacerdote. Então a linhagem da família de Ezequiel, ela é da linhagem de sacerdotal. Mas o que o Senhor quer dizer para mim e para você? Nós planejamos, nós queremos fazer da nossa maneira, mas o Senhor tem planos diferentes para mim e para você. O plano na vida de Ezequiel era ser sacerdote, mas o Senhor chamou ele para profeta. Então, respeite o chamado do Senhor na sua vida. Diga que nem Ezequiel, eis-me aqui para fazer o seu chamado. Porque gostoso é nós estarmos na presença do Senhor, escutarmos os louvores, sentimos a presença do Senhor. Mas quando saímos daqui, continuamos com essa mesma presença? Será que você no seu serviço continua com essa presença? Ou no seu serviço você só está com a água no pé? Que ninguém pode te ver, ninguém pode te falar. Qual que é o seu testemunho no seu serviço, na sua casa, quando você sai do templo do Senhor? Porque quando estamos no templo, a água flui sobre mim, sobre você, e há renovo, há esperança quando nós estamos no templo. Mas quando saímos do templo, a água está no joelho, a água só está no tornozelo, ou a água continua sobre saindo, ou a água continua sobre mim, sobre você, no nosso serviço, na nossa casa, onde nós estivermos. Porque a Bíblia vai nos dizer que nós temos que nos aprofundar no rio do Senhor. Então, quando nós passamos mais desses 500 metros, quando o Ezequiel diz aqui que já não pode se passar o rio a pé, tem que ser a nado. Então aqui Ezequiel está dizendo que ele não depende mais dele, ele só depende de Deus. E é isso na minha e na sua vida, constantemente, todo dia. Porque quando os discípulos estavam no barco ali, o barco significa a igreja, o mar significa o mundo. Mas mesmo que eu e você estamos dentro da igreja e o mundo está nos chamando, nós temos que clamar. Nós temos que fazer que nem o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. O cego, ele não estava vendo, mas ele estava ouvindo. Olha só. Então, o que é o importante? É enxergar também, mas o ouvir a palavra de Deus, o ouvir que Deus está passando naquele momento. Ele sentiu aquela presença do nosso Senhor Jesus Cristo e começou a clamar. Será que na rua aí você estamos clamando? Será que na rua aí você podemos gritar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim? Será que aí você temos coragem de fazer isso? Ou nós vamos pensar: se eu falar isso, vão me chamar de doido. Se eu falar isso, vão me taxar. Mas a Bíblia está nos ensinando a mergulhar profundamente, a ser dependente do nosso Deus. Porque quando nós somos dependentes do nosso Deus,
a Bíblia vai nos falar que esse rio, ele flui vida sobre a minha vida e sobre a sua vida. A Bíblia vai nos dizer aqui que esse rio, ele chega diante do mar salgado e traz vida naquele mar. O mar não tinha vida nenhuma, mas esse rio que flui do trono de Deus trouxe vida para mim, para você. Porque você estava no mundo perdido, você estava no mundo morto, mas esse rio me alcançou, esse rio te alcançou. Estamos aqui glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Porque o rio trouxe vida para mim e para você. Nós estávamos mortos, meus irmãos. Esse mar salgado significa o mundo. Nós éramos salgados. Nós éramos pessoas sem esperança. Nós vivíamos a nossa maneira. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando nós conhecemos Jesus Cristo, quando nós conhecemos o Espírito Santo que habita sobre mim e sobre você, nós somos transformados. E Ezequiel vai nos ensinando aqui mais ainda. E quando, por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para se sanear as águas salgadas, deste modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. E vai dizer que os pescadores pescam peixe. Então deixa eu já profetizar na sua vida. Quando eu e você estiver dependente do nosso Senhor Jesus Cristo, vai ter vida com abundância sobre a minha e sobre a sua vida, porque o Senhor vai nos dizer que Ele é a vida em abundância para mim e para você. Mas muitas das vezes nós confundimos essa abundância. Nós achamos que essa abundância é prosperidade de dinheiro, prosperidade de ficarmos ricos. Se você ficar rico, glória a Deus, aleluia, lembra de nós também. Mas essa profundidade, essa abundância aqui, é eu e você estarmos com saúde, é eu e você estarmos aqui glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Porque quantas vezes nós vemos no grupo, ore pela minha família, ore pelo parente que está no hospital, ore por alguém que está enfermo, ore por alguém que está internado. Eu e você temos o privilégio de ter vida e vida com abundância na presença do nosso Senhor. Então nós viemos aqui adorar um Deus que tudo pode, um Deus vivo. E mais para frente aqui vai nos dizer aqui, ó. Então junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore, que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a eles. Seus frutos servirão de alimentos e as suas folhas de remédio. Então, se eu e você obedecer a voz deste homem, que chama Ezequiel para ter uma intimidade mais profunda com Deus, nós seremos árvores que derramos fruto na presença do Senhor. Nós seremos árvores plantadas juntos ao ribeiro, dando frutos ao Senhor. Então, que eu e você somos árvores, e as nossas árvores possam ter raízes. Que as nossas árvores possam ter raízes para produzir frutos bons de alegria na presença do Senhor. Porque o profeta Ezequiel, até alguns capítulos antes, o Senhor vai cobrar dele e vai dizer assim: se o ímpio morrer e você não falou da palavra para ele, será cobrado de você. Será que eu e você, com essa água do Espírito Santo, temos anunciado o Evangelho de Cristo? Ou só anunciando o Evangelho de Cristo dentro da igreja? Porque a Bíblia vai nos dizer que esse rio aqui, ele flui, ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo. Onde tem pessoas mortas, ele vai trazendo vida. Onde tem pessoas mortas, ele vai trazendo vida. Onde tem pessoas mortas, ele vai trazendo vida. E quem são essas pessoas mortas? É a minha e a sua família, que nós estamos na presença do Senhor.
Ei, você temos que ser árvores que produzem fruto na presença do Senhor. Se eu e você queremos que falar que nem Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós temos que colocar o nosso Deus em primeiro lugar. Como já foi dito aqui, buscar primeiro o reino de Deus, e as suas demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes nós decidimos o que queremos, nós buscamos coisas que necessitamos de momento, mas o Senhor não conhece o presente, Ele conhece o seu passado, de onde te tirou, Ele conhece o seu presente e Ele sabe do seu futuro. E o futuro que me espera, que te espera, é águas purificadoras, é água que o Senhor vai descer no seu reino, no seu milênio, e nós estaremos com Ele em glória para o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos ouvir a voz deste homem, porque foi dito aqui, nós temos que colocar isso em prática, porque a Bíblia vai nos dizer que nós não devemos só ouvir, nós devemos praticar. Então, que você ouvirmos a palavra do Senhor, possamos sair praticando a palavra do Senhor. O que é praticar a palavra do Senhor? É falar que Jesus ama, que Jesus é bom, que Jesus liberta. Porque um dia teve uma árvore para mim e para a sua vida dizer que essa água é purificadora e me purificou e te purificou. Glória a Deus. E quantos estão aí fora morrendo? Precisando de uma palavra, precisando de uma fonte de água viva. E eu e você somos essa fonte. Porque a Bíblia vai nos dizer que tinha uma mulher samaritana buscando água, e o Senhor fala para ela: me dá um pouco dessa água, para ela, um pouco dessa água. E ela vai dizer: como tu, judeu, pede água para mim que sou samaritana? E ele disse: se tu soubesse quem te pede água, você beberia e nunca mais teria sede, porque eu sou fonte de água viva. Você tem a fonte de água viva. Então, que a árvore que produz fruto, seja eu, seja você, seja essa igreja produzindo fruto na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui foi cumprida aqui uma aliança de Deus na antiguidade. As crianças cantaram aqui: Deus, eu tenho tantas bênçãos, passo minha vida a entregar. Porque a Bíblia vai nos dizer que no tempo da antiguidade, o Senhor falava assim para o povo, assim: ó, eu fiz essas maravilhas para vocês, mas que vocês possam passar para os seus filhos. E Josué, nascendo e vendo tantas maravilhas de Deus, Josué falou o quê? Eu e minha casa serviremos a esse Deus que tudo pode, tudo faz. No meio das circunstâncias que todo mundo olha e fala que não tem jeito, você olha e fala: o Senhor dá jeito, porque para mim é impossível, mas para Deus não há nada impossível. Então Ezequiel vai nos ensinar que nós temos que mergulhar nessa água profunda. E nós não devemos ficar só no tornozelo nem no joelho, nós devemos se aprofundar cada dia mais na presença do Senhor. Como já foi dito aqui, qual é o grau da sua intimidade com Deus? Qual que é a sua desculpa? Qual que é a minha desculpa? Nós cristãos não temos mais desculpa, porque o Senhor tem um memorial diante dele, que vai colocar sobre mim, sobre você. Porque a Bíblia vai nos dizer que muitos dirão ao Senhor: Senhor, eu profetizei no seu nome, Senhor, no seu nome eu fiz maravilhas. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Mas imagina, nós vivemos esse tempo todo no Evangelho, para quando o Senhor buscar a sua igreja, ele fala isso para mim e para você. Então não adiantou de nada nós vivermos na igreja, não adiantou de nada as pregações dos pastores, não adiantou de nada a pregação dos profetas, mas que o Senhor venha chamar o meu nome e o seu nome no livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro tem o livro
na vida que está escrito o meu e o seu nome. Mas para que o meu nome e o seu nome continuem nesse livro, nós temos que aprofundar mais na água do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos se aprofundar mais no Espírito Santo. Não só na hora dos louvores, não só na hora que nós estamos dentro do templo, mas a todo momento, em tempo e fora de tempo, nós temos que anunciar, nós temos que falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus é a minha e a sua salvação. Para que se cumpra essa palavra de Ezequiel, que eu e você sejamos árvores e demos fruto. Não só a árvore que dá fruto, mas as nossas folhas serão folhas que curam. Que você vai levar cura para a sua casa nesta noite, porque você vai descer da água do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que essa noite eu e você aprendemos a descer mais na presença do Senhor. Que eu e você aprendemos mais a buscar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos confiar mais no Deus que nós servimos. Não é circunstância, não é aflições que vai nos afastar da presença do Senhor. Porque Paulo diz: quem nos afastará da presença do Senhor? É perseguição, tribulação. Nada pode nos afastar da presença do Senhor, a não ser eu e você mesmo. Com quem? Com os nossos pecados, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Mas quando nós colocamos as nossas escolhas na mão do Senhor, nós deixamos de ser sacerdote e seremos profeta na presença do Senhor. Ou deixaremos de ser profeta e seremos sacerdote, porque nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. Nós somos o tabernáculo de Deus. E se nós somos o tabernáculo de Deus, tem uma água jorrando sobre mim e sobre você. Então nessa noite Ezequiel nos ensina: vamos se aprofundar mais no grau de intimidade com o nosso Deus. Quanto mais intimidade nós tivermos com o nosso Deus, melhores serão as nossas escolhas. Quanto mais nós ouvirmos a voz de Deus, mais nós teremos atitudes certas na presença do Senhor. Nós não bateremos a nossa cabeça: ai, por que eu fiz isso? Porque você não orou, não buscou a presença do nosso Senhor. Mas quando nós oramos, nós buscamos a presença do Senhor. Nós olhamos o gigante, nós chegamos para Moisés e para nós dizer: não, dá para conquistar aquela terra assim, porque o Deus que nós servimos é um Deus maior. Nós faremos que nem Davi, ou nós olhando para o gigante e falamos: quem é esse gigante perto do nosso Deus? Quem é esse gigante que vai nos afrontar? Porque eu e você temos um Deus que tudo pode. Esse homem que convida Ezequiel a se aprofundar nas águas é o mesmo que me chama e te chama a se aprofundar cada dia mais na presença do Senhor. Peço para os irmãos se colocar de pé, eu vou fazer uma oração com você. Não sei como que está o seu grau de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei onde que está a água batendo na sua vida. Não sei se está batendo no seu pé, não sei se está no seu joelho. Não sei se você está dependente de Deus e você está achando que as suas atitudes serão melhores que as escolhas do nosso Deus. Mas nessa noite eu vou orar por você, para que você se aprofunde mais no grau de intimidade para o nosso Senhor Jesus Cristo.